Olá, conselheira, olá, conselheiro do Conselho Geral da Convenção Batista de Pernambuco. Eu gostaria de mandar esse vídeo para que você entenda duas coisas que são muito importantes diante do que está acontecendo nesse momento na Convenção Batista de Pernambuco. Primeiro, nós não estamos em meio a uma pandemia e nem estamos vivendo sob qualquer ameaça que justifique uma assembleia extraordinária do Conselho da Convenção Batista de Pernambuco online para tratar de um assunto tão sério, tão profundo como é a reforma de um estatuto. Então, o meu primeiro pedido é que vocês protestem contra essa medida insana, porque nós não estamos em meio a uma pandemia e não existe nenhuma ameaça a qualquer instituição da Convenção Batista que justifique uma assembleia extraordinária e online para tratar de uma reforma tão complexa, importante como a reforma de estatuto. Ponto número 1. Ponto número 2. Gostaria que você, como conselheira, como conselheiro, entendesse bem o que está acontecendo agora, já que o Conselho se reúne nesta terça-feira para a reforma do Estatuto do Colégio Americano Batista, que só existe uma alternativa diante de duas possibilidades. A alternativa é manter como está, ou seja, o colégio tendo uma assembleia formada pela diretoria da convenção e mais 5 pessoas de um conselho deliberativo, manter isso como está, ou você eliminar essa assembleia e esse conselho deliberativo do colégio e a direção do colégio se reportar diretamente ao conselho. Quando eu digo que há uma alternativa de duas, é porque o que levou o Colégio Americano Batista à falência foi esse modelo de uma assembleia que não presta conta à Convenção Batista de Pernambuco, que não se preocupou com a transparência, que não exigiu que o Conselho Fiscal fiscalizasse. Então, é hora de jogar na lata do lixo a ideia de uma assembleia formada pela diretoria da Convenção Batista de Pernambuco e um conselho deliberativo. Isso tem que ser jogado fora. É hora de nós trazermos a direção do colégio para prestar contas diretamente ao Conselho da Convenção Batista de Pernambuco. É uma reforma simples. Eu apresentei essa proposta a cada conselheira, a cada conselheiro, encaminhei ao relator de reforma do estatuto. Ele tem uma proposta pronta, objetiva, que faz com que a direção do colégio responda diretamente ao Conselho da Convenção. Se vocês fizerem isso nesta reunião do Conselho, o próximo passo é reestruturar o Estatuto da Convenção Batista de Pernambuco em termos operacionais para possibilitar que a ferramenta jurídica que é o Estatuto, ela possa ser um instrumento que torne mais difícil acontecer o que aconteceu com o colégio. O colégio chegou a 30 milhões de dívidas e quase ninguém sabia que ele tinha 30 milhões de dívida. O Colégio Americano Batista foi vendido por um preço que foi estabelecido por uma organização contratada pelo governo, porque o colégio estava com a corda no pescoço e ele não tinha como trabalhar a sua venda como uma venda de mercado. O valor do Colégio Americano Batista não seria 80 milhões se ele tivesse sendo vendido num momento de tranquilidade. Mas chegou a esse ponto por quê? Porque a diretoria ou as diretorias da convenção e os conselhos deliberativos do colégio juntos não foram capazes de controlar uma situação, não foram capazes de ser transparentes, não foram capazes de tomar decisões, não foram capazes sequer de fazer com que um conselho fiscal funcionasse. Então, meu apelo, votem contra a ideia de reforma de estatuto online, porque nós não estamos sob ameaça, nem em pandemia, e vamos colocar a direção do colégio respondendo diretamente ao Conselho da Convenção. Vamos ser contra reuniões online para aprovar estatuto. Eu peço isso como pastor batista, como membro de uma igreja batista, como líder batista, ainda que esteja vivendo no exílio nesse momento, mas eu estou pedindo para o bem da Convenção Batista de Pernambuco.